Alguns detalhes foram revelados das negociações em curso do Tricolor e uma nova problemática quando o assunto é Renato Portaluppi e a sua renovação de contrato. Nós vamos falar sobre Di Maria, que é uma pauta admitida pelo Grêmio, e sobre as renovações, algumas não compreendidas pelos torcedores. Depois da vinheta, a nova contratação para o departamento de futebol. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece. Vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. Para quem tem mais de 18 anos... Tem jogo no campeonato inglês neste último sábado de 2023 e eu quero dizer que para aqueles que gostam de uma zebra, eu tenho uma boa dica, tá? Tem Manchester City e Sheffield United, tá? A vitória do City não tá pagando nada, 1.10. O empate tá pagando 10, odd 10 no empate. E a vitória do Sheffield tá pagando 31. Eu sei que o City é uma máquina, que é muito difícil acontecer, mas eu sei também que tem uma galera que gosta de jogar no azarão. Tu não tá no pique da mega da virada, não quer ganhar uma bolada? Tá aqui uma possibilidade de jogar daqui a pouco 10 pila no empate e voltar sem. Já pensou? Eu não vou fazer isso, porque eu não acredito nesse empate não, mas eu sei que tem quem goste, né? Então vai lá na KTO e te diverte com responsabilidade sempre. Eu quero falar com vocês a respeito das últimas horas porque tivemos movimentos muito interessantes no Grêmio, principalmente dentro do departamento de futebol. O Grêmio confirmou renovações de contrato, projeções, futuro de alguns jogadores e de maneira oficial acabou se manifestando. Por exemplo, o Grêmio admitiu, agora oficializou, tá tudo certo, o André Henrique permanece no Tricolor. O Grêmio estabeleceu a compra dos direitos econômicos do atleta, 40%, pagando ali na casa dos 6 milhões de reais pelos 40% e podendo adquirir mais 40% no final de 2024. O André Henrique permanece, portanto, em Porto Alegre, agora oficializado. O Grêmio também confirmou a continuidade do zagueiro Pedro Jeromel. E aqui uma novidade importante. O Jeromel renovou por 6 meses, só até a metade do ano. Isso em virtude das suas condições físicas. Jeromel vai aproveitar o primeiro semestre para ser avaliado e se avaliar. O salário do Jeromel passou também por uma transformação importante. Até onde me consta, caiu pela metade, mas nós não temos ainda a confirmação de dentro do Grêmio. O relato que tenho é que o salário diminuiu pela metade, mas não temos ainda o detalhamento disso. Mas o Jeromel fica até a metade de 2024, pelo menos depois se discute esta sequência ou não. Uma outra renovação, e essa surpreendeu muitos torcedores e acabou até gerando uma certa revolta, porque há uma implicância hoje com ele, foi a renovação do goleiro Gabriel Grando. O Grêmio renovou o contrato do goleiro até 2026 e é importante dizermos aqui, esta renovação ela é estratégica. Não foi renovado, tá, com o Gabriel Grando pelo motivo de que ele é o goleiro do futuro ou qualquer coisa do gênero. Não. O Grêmio ampliou o contrato como medida de segurança para a janela que está chegando. Por quê? Porque a ideia é negociá-lo. Então logo haja uma definição também sobre um goleiro a ser contratado. O mercado italiano está esperto, o Grêmio ao renovar dá uma valorizada na multa, o Grêmio também se protege para um possível empréstimo, tudo faz parte de uma estratégia de mercado. Renovar com o Gabriel Grando não significa uma nova oportunidade no time, isso que os torcedores precisam entender. Virando um pouco a página, tá? E mantendo também ao mesmo tempo o foco num dos citados aqui, eu quero falar sobre o Pedro Jeromel, porque a renovação do Jeromel ela é muito baseada em cima de pontos físicos e também muito por conta do ano de 2023 instável, cheio de problemas no departamento médico, um jogador que ficou muito tempo afastado. E o pai do zagueiro Pedro Jeromel, o seu Valmir Jeromel, ele deu entrevista à Rádio Gaúcha e fez uma crítica e até, de alguma maneira, criou uma polêmica que neste momento estava adormecida. O pai do zagueiro Pedro Jeromel criticou o departamento médico do Grêmio pela condução da recuperação do jogador. Abre aspas para Valmir Jeromel. No dia seguinte da cirurgia, ele foi para a fisioterapia. Segundo os registros de quem conhece, na idade dele,
não é o tratamento adequado ir direto para fisioterapia, tá? Isso funciona com 18 anos, com 37 não. É uma mágoa dele. Fez tudo que pediram. Ele entende que queriam o bem dele e do Grêmio, mas infelizmente de tudo que lemos de pessoas conceituadas, deveria ter sido feito de outra forma. Fisioterapia seria depois de 3 ou 4 semanas, mas é uma questão do passado. Houve esse problema, mas está sanado, fecha aspas, para o pai do Pedro Jeromel, revelando uma mágoa, um sentimento inclusive do atleta, de que o caso dele da recuperação da lesão do joelho foi mal conduzido, o que levou o Jeromel a um longo tempo parado no departamento médico e que lhe afastou, por completo da temporada. Ele tem 7 participações. São pouquíssimos jogos do Jeromel, mas ele vai ganhar esse primeiro semestre, vai ser avaliado e, repito, pode ter o contrato renovado até o final de 2024, que é o objetivo inicial do jogador. Mercado de transferências. Di Maria mexeu com o brio de muitos gremistas e a gente precisa falar que o Grêmio confirma que há um contato com o Di Maria. E quem confirmou foi o vice-presidente eleito do clube, Eduardo Magresso, que deu algumas entrevistas e falou sobre a possibilidade. Abre aspas. Existem especulações, contatos e sondagens, mas não existe nada acontecendo entre Grêmio e Di Maria para anunciarmos alguma coisa. Fecha aspas. O Grêmio admite que está em contato, que está tratando. O Grêmio até coloca, muito no bastidor, a gente escuta isso. Olha, quem contratou o Soares não pode achar que é impossível contratar o Di Maria. O Di Maria tem contrato com o Benfica até a metade do ano. Existe uma cláusula de renovação lá no Benfica que não foi ativada. O Di Maria tem hoje, um olhar para o continente sul-americano. Ele ganha na casa dos 2 milhões de reais. O salário dele na Argentina não pode ser suportado, isso deu uma fechada de portas. O objetivo era, inicialmente, retornar para a Argentina. O nome dele foi oferecido para o Flamengo, não avançou, agora está no Grêmio. Existe a possibilidade? Existe. E se você quiser imaginar o time do Grêmio com o Di Maria, recomendo você assistir o react desse jogador que nós fizemos aqui no A Dupla, onde vemos o Di Maria e discutimos a possibilidade de encaixe dele nas ideias do técnico Renato Portaluppi. Por falar em Renato, Eduardo Magresso, vice-presidente que falou sobre o Di Maria, também falou sobre o Renato. E ele deu uma declaração, no mínimo, inusitada. De acordo com o dirigente, tem um problema na renovação do Renato. Um problema que nós não contávamos mais. Afinal de contas, escutamos do Renato que está tudo certo, só faltava caneta. E escutamos do vice de futebol Antônio Brum, que também estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Abre aspas para o vice-presidente Eduardo Magresso. O Grêmio tem a sua política, o Renato tem a dele, e os dois estão demorando para entrar em um denominador comum. Fecha aspas. Denominador comum dá a ideia de que há um desacordo e muito financeiro, mas não é o caso. Eu tenho a confirmação de que não é mais uma questão financeira, a discussão do Grêmio com o Renato. E eu acho que aqui o Eduardo Magresso, talvez ele tenha parte da informação. Eu quero crer nisso, porque todas as fontes que eu consultei vão de encontro à ideia do Magresso, Não compactuam com este conceito e já dão a negociação como encerrada. Apenas o vice-presidente que se manifestou acabou colocando ela de maneira aberta, ou em aberto. Então é uma situação que a gente precisa ficar esperto, antenado, mas repito, todas as fontes com quem eu mantenho contato dão o acordo do Grêmio com o Renato já fechado, já garantido para 2024. É importante o alerta ficar ligado porque não houve assinatura. De qualquer forma, por falar em alerta ligado, um alerta foi acendido na cabeça de muitos gremistas e de muitos daqueles que querem a continuidade do Renato, que foi o fato do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, ter renovado o contrato. É isso aí, o técnico do Real Madrid impacta no Grêmio, porque Carlo Ancelotti era o nome para assumir a seleção brasileira no meio da temporada. E ao renovar contrato, significa que ele não virá. A CBF hoje é uma verdadeira bagunça. E a definição sobre quem vai mandar e quem vai desmandar na entidade, ou seja, quem será o novo presidente da CBF, só acontecerá a partir da próxima eleição. A eleição está marcada para o dia 8 de janeiro. E aqui vem o ponto-chave dessa história. A renovação do Ancelotti faz com que ele seja eliminado da lista de possíveis candidatos ao cargo de técnico da seleção brasileira. O principal hoje candidato à presidência da CBF é Flávio Sveiter, que é um entusiasta do treinador brasileiro na seleção brasileira.
E isso faz com que o nome do Renato volte à pauta no bastidor, que ganhe força mais uma vez. Não é oficial, tá? Até porque nem teve eleição ainda, mas o nome do Renato voltou a ser citado. É um alerta, porque a gente sabe que o Renato tem o sonho de treinar a seleção brasileira. E hoje, dentro do cenário, existe um mundo. Então é importante também os olhos do torcedor do Grêmio e da direção gremista estarem ligados lá nestas eleições para a presidência da CBF, que é uma verdadeira bagunça a CBF, com intervenção, com a FIFA de olho e cobrando. Tá uma loucura aquilo lá, tá? Pra gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre o reforço também anunciado pelo Grêmio para o departamento de futebol. O Grêmio contratou o ex-técnico do Corinthians e ex-funcionário da própria seleção brasileira. Eu me refiro ao Fernando Lázaro. Fernando Lázaro foi treinador do Corinthians por alguns jogos antes do Cuca assumir. Ele é um profissional muito conceituado dentro do mercado nacional, é jovem, tem 42 anos, se eu não me engano, e ele chega para assumir o cargo de coordenador do setor de análise de desenvolvimento. O que fará o Fernando Lázaro? Ele vai atuar entre uma função da área executiva com a comissão técnica e as categorias de base. Ele vai transitar nessas áreas para ver as necessidades, o que pode ser feito, dar uma organizada. É um cargo muito importante para um profissional muito competente. Tomara que o Grêmio colha resultados e frutos, né, com a contratação do Fernando Lázaro, que, repito, foi um movimento muito interessante de mercado, um movimento que às vezes o torcedor não vê, mas que é importante para a roda seguir girando. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar uma conferida no react do Di Maria. Existe o sonho, existe o mundo. É um final de ano e um final de ano bem interessante. A gente se vê. Tchau, tchau.